Olá, estamos começando mais um Hora do Café com Ivanilda Brito e hoje nós estamos recebendo uma grande companheira, colega, camarada, coordenadora do Comitê Estadual de Saúde da População Negra, minha querida Ubiraci Matilde. Seja muito bem-vinda, Bira, a este café. Vamos dialogar aqui um pouco sobre esse Novembro Negro, né, esse movimento importante, histórico, e você é uma pessoa que tem uma capacidade, né, de destrinchar esse histórico aí para a gente falar um pouco para os trabalhadores a importância desse momento. Seja muito bem-vinda, Bira. Obrigada, Ivanilda. Essa apresentação é gloriosa, trabalha a autoestima da gente, né? A valorização da população negra é extremamente importante. Então, na condição de coordenadora do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Negra e coordenadora adjunta das políticas de equidade do Sistema Único de Saúde da Bahia, é um grande desafio, né, trabalhar com as populações historicamente excluídas dentro do Sistema Único de Saúde, que teve a preocupação objetiva de ter a questão das diretrizes muito bem pautada, com a integralidade, a intersetorialidade e também a questão da equidade no Sistema Único de Saúde. Isso a gente tem que trazer para os nossos dias. E o que a gente tem a ver com o SUS, que é a nossa grande bandeira em defesa do Sistema Único de Saúde e também do povo brasileiro, porque o Sistema Único de Saúde ele é um sistema que foi conquistado pelo povo brasileiro, em particular os trabalhadores de saúde, que realmente colocou o seu bloco na rua para dizer, olha, nós precisamos ter um sistema que atenda a todas as pessoas, mas que trate também das especificidades. Por isso as diretrizes está lá a intersetorialidade. Então todas as secretarias têm a ver com a questão da saúde. A integralidade não é ver o cidadão apenas na cabeça, ou no pé, ou na mão. É tratar como um todo. E nesse trato como um todo, ele também tem que trabalhar a questão social desse indivíduo. Não é justo você tratar do glaucoma do indivíduo, que é uma doença prevalente da população negra, e sem conseguir visualizar, sem ter condição de comprar um colírio para colocar naquele olho que está doente, que poderá ter uma cegueira posterior. Tem um custo significativo. Tem um custo significativo. Eu costumo dizer que o colírio que eu uso, que eu sou portador de glaucoma, é bilhões de dólares. A realidade do salário que a gente ganha. Você comprar um colírio por 300, 250 reais é muito caro. Então, nesse contexto, a população negra ela vem lutando desde os séculos XVIII exatamente com o objetivo de superar essas desigualdades no Brasil e no mundo. Então, desde 1842, a população negra ela vem se organizando, mesmo no processo escravocrata, para que ele pudesse conquistar espaço na sociedade brasileira para cumprir uma necessidade de sobrevivência objetivamente. Porque a população negra foi expropriada no seu continente de origem, que é o continente africano, né? Um continente não é um país, que há muito tempo, né, nós fomos ensinados que África era um país. E África ele é um continente que entregou, que emprestou a sua capacidade tecnológica para todo mundo. É um continente que tem uma propriedade na sua tecnologia milenar, mas, no entanto, isso não é visto, não é exaltado na sociedade brasileira, né? Então, isso é importante que a gente toque na questão histórica, porque o Novembro Negro, o 20 de novembro, ele é consequência da luta da população negra que vem desde o século XVIII. É uma luta histórica. É uma luta histórica. Na busca da valorização, do respeito, né, da oportunidade. Isso é muito importante, porque o resgate histórico é uma história que foi negada, né? A gente foi para a escola, foi para a universidade, a gente não teve matéria que tratasse
disso? Você conseguiu ver isso na universidade? Não, eu tive dificuldade porque eu fiz minha monografia sobre a Lei 10.638 e eu tive dificuldade em encontrar orientadora. Pois é. Numa universidade eu fiquei abismada. Pois é, tive então, a muita gente dificuldade. precisa, gente, como é importante você tratar a contemporaneidade, mas baseado na história de um povo que vem sofrendo, que sofreu com a escravidão, que foi escravizado, mulheres que tentaram suicídio para salvar seu filho da escravidão. Quem assistiu o filme Amistad sabe do que eu estou falando. Aquele filme revela exatamente o sofrimento das mulheres negras, que eram reis, rainhas, né? Então, pessoas que tinham propriedades, que tinham minérios, eram donos de grandes minérios no continente africano. Então, essa população ela vem lutando ao longo dos anos contra o extermínio, né? Eles combinaram em nos matar e a gente combinou em não morrer. E a gente lutou contra isso, mas isso teve consequências evidentes na saúde dessa população, né? Então, muita gente me perguntou assim, por que uma política estadual e nacional de saúde da população negra? É uma política afirmativa para a população que está preconizada no SUS. Ela não é mais um trabalho, né? Porque quando a gente chega no hospital, eu estava no Roberto Santos, e aí a gente trabalhando nessa questão, então a gente não é mais um trabalho, está lá no sistema de saúde. Então, é um histórico extremamente importante para a gente trabalhar a contemporaneidade. Com certeza, eu vejo com muita, assim, você ser arrancado do seu país de qualquer jeito, como você disse mesmo, foram reis, rainhas, princesas. Eu assisti um filme recentemente que ele era um rei e ele estava escravizado, né? E ele lutou muito para conseguir voltar para o país dele, mas ele conseguiu. Agora, nem todo mundo, porque eu vejo assim, o quantitativo que foi tirado da África foi muito grande, foi milhões, né? De homens, mulheres e crianças. E muitos também morreram nos navios, né, os navios negreiros. E aí chegaram aqui, foram escravizados, foram trabalhar, sem ter direito a nada. Tinha direito a nada, né? Então, isso ainda a gente ainda vê isso. A gente ainda vê isso, né? Hoje ainda vemos isso. Então, a importância desse movimento para o povo negro, mas também para o povo branco entender, né? Entender esse contexto. Por que essa luta? Valorizar, né? Valorizar. Empoderamento dessa população. Que foi ao longo dos séculos expropriada, né? Além dessa expropriação de África, houve expropriação no Brasil, né? Houve expropriação não só dos negros, que eles vieram com a sua tecnologia, que foi apropriada pelo continente europeu. Hoje, muitas tecnologias foram aprimoradas, mas são baseadas nas tecnologias vindas de África. E como teve também a expropriação do povo indígena no Brasil, que é o povo que vivia, que sempre viveu aqui. Então é muito importante você saber como é contextualizar, né? Vamos agora ao nosso intervalo e voltaremos já com esse bate-papo com a querida Iraci Matilde. Divisões com a vida do crente. Não é fácil. Eu não ouvi. Não é fácil. Estamos de volta aqui para um bate-papo com minha querida Bira, Iraci Matilde. Bira, chamar assim carinhosamente, você sabe que eu chamo, né? É o meu nome social, a gente sabe
que a população negra ela tem algumas doenças específicas, né? Eu queria que você explicasse um pouco aí para os trabalhadores, para quem está nos assistindo, né? Como é que se dá isso? Quais são essas doenças, Mira? Né? Para o trabalhador entender, né? Que às vezes existe essa falta de entendimento, de compreender que uma doença falciforme, que outras, tantas outras que surgem, que a gente traz da população negra, assim, porque, né? Isso é muito importante, Camila, principalmente para o nosso público-alvo aqui, são trabalhadores, e em particular trabalhadores de saúde. E como a gente iniciou o bloco, a gente dizendo da falta de formação que nós não tivemos enquanto profissional de saúde na universidade, no curso técnico, de enfermagem, de laboratório, de higienização, né? Porque eu costumo dizer que essa interdisciplinaridade que existe na saúde vai da pessoa da higienização até o gestor. Todas essas pessoas são muito importantes, porque se não tiver a higienização, a gente vai se contaminar cotidianamente. E essa escala de intersetorialidade e multiplicidade de informação, nós não tivemos a formação em relação à saúde da população negra, muito menos as doenças prevalentes. Porque elas são prevalentes, mas elas não são exclusivas da população negra. A população negra ela tem, vamos dizer, uma predisposição à doença falciforme, né? Mas tem pessoas não negras que também têm doença falciforme. Por que isso? Porque é o processo de miscigenação que viveu o Brasil, que viveu a nossa raça. Nós vivemos num país que é miscigenado, objetivamente. Então, os químicos e também os cientistas perceberam que com a mutação das células vermelhas do sangue, do processo de vida das pessoas da África para outros continentes, houve uma mutação, né, das células do sangue dessa pessoa, que em vez de ficar circular, ela ficou tipo foice. E esse tipo de célula que foi transformada com essa mutação é chamada, que produz a doença falciforme no indivíduo, né? Então ela impede o fluxo objetivo do sangue na corrente sanguínea e dá trombos objetivamente. Por isso, forma de foice é chamada de doença falciforme. Então esta doença falciforme, que é prevalente, mas não exclusiva da saúde da população negra, ela traz consequências muito grandes, né? Muito grandes para a saúde. É uma doença congênita, pode passar, que a gente chama de hemoglobina S, 2S, S mais S, e S mais 2S. Então, dá uma composição de variedade da doença falciforme. Então, essa doença falciforme é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela pode ser estabilizada se ela for diagnosticada no teste do pezinho. Então, por isso a importância do teste do pezinho, a importância do pré-natal, né? Para que a gente possa impedir que essa criança... Qual é o grande problema da doença falciforme? Nós temos uma geração, que é a nossa geração, que não fez teste do pezinho. É isso que eu ia te dizer. Os testes do pezinho é coisa de coisa nova. E aí é por isso que a gente tem tantas pessoas aí que estão sofrem, né? Exatamente. Trabalhadores que muitas vezes não é admitido naquela empresa porque faz o hemograma e dá. Então aquela pessoa é descartada, você não foi aprovada. Mas aí já é uma forma de eliminar essa pessoa e não diz por quê, né? E a gente considera, enquanto estudioso do assunto, que é uma questão do impacto do racismo, né? Então, quando teve o polo petroquímica na Sari, muita gente não foi demitida porque foi detectada doença falciforme. Como é detectada a predisposição, por exemplo, à hipertensão, né? Então, essas questões que estão no exame pré-admissional, a gente é tratado enquanto negro, enquanto aquela pessoa está incapaz para exercer aquela função. Então, é também uma presença do racismo pela ignorância de quem está examinando e pela ignorância da própria empresa que mantém o racismo institucional. A própria instituição
Assim, outro dia eu peguei um Uber e o rapaz, o motorista, ele estava conversando, né? E ele disse, eu tenho uma doença falciforme e tal, mas estou trabalhando, tenho dificuldades, sinto dores, porque o INSS suspendeu a minha aposentadoria, né? E ele disse, o senhor recorreu? Recorremos, mas não resolveu até hoje. Quer dizer, então, você vê que nem a instituição que deveria proteger, né, porque ele estava aposentado por invalidez, protege. Não protege. Porque, inclusive, uma grande luta é considerar que essas pessoas sejam realmente reconhecidas no grupo de invalidez, que é uma grande luta que nós estamos travando ainda. Com esse governo negacionista, com certeza não vamos conseguir. Então, é uma luta antiga. O próprio Previdência ainda não está na sua lista de invalidez a questão da colocar no ó, né? Tem que botar, não tem que colocar. Então os próprios peritos, eles não reconhecem. E tem muito mais. Na categoria da saúde, muitas vezes a pessoa é diagnosticada, um auxiliar de enfermagem, uma enfermeira, um pessoal de direção, e a gente sofre, a população negra sofre com isso desde criança, porque elas ficam com sintomas de lentidão, né? No aprendizado, no fazer, no operar. Então essa pessoa é considerada como preguiçoso. Isso vem desde a época da escravidão. Muitas daquelas pessoas tinham doença falciforme, mas era açoitado porque eles chamavam de preguiçoso, mas ele não tinha aquela disposição para trabalhar. Então a doença falciforme, ela traz uma marginalização objetiva, né? E essa falta de diagnóstico precoce, tanto da hipertensão como da diabetes, como também da doença falciforme, das doenças cardiovasculares, que é a questão da saúde da população negra, mas muito pautada nas doenças prevalentes, tem também a questão da doença mental, né? Que os casamentos consanguíneos que existem nos indígenas, mas existem nos quilombolas, mas existe também na área urbana, e a gente percebe a influência objetiva na saúde mental dessas pessoas, né? Além disso, você tem a questão da depressão, que é prevalente muito fortemente nas mulheres negras. Então, você tem que estudar, nós precisamos intervir nessa questão da formação para que os profissionais entendam e não cometam racismo. Porque no momento que você nega um diagnóstico, você está combatendo racismo. Né? Ou por ignorância, ou por falta de atenção, ou por racismo mesmo. Né? Porque tem muita gente racista entre nós. Acho que tem dificuldade de analisar, de pesquisar melhor. Eu vejo que o Sistema Único de Saúde, ele não consegue contemplar, né, o acesso, tudo que nós gostaríamos que ele contemplasse. Mas eu acho que também falta um pouco de compromisso, né, do profissional, de buscar, pesquisar direito, ver a suspeita e ir buscar de verdade. Então a gente tem esses entraves no sistema, né? Que essa falta de acesso, de você ser diagnosticado com uma brevidade que dê para cuidar da sua saúde, isso às vezes demora, né? E esse é o prejuízo. Esse é o prejuízo. A partir daí, Vitorina, você traz um elemento muito importante, que é a própria população trabalhadora e usuário do sistema de saúde compreender as responsabilidades dos entes federados. Então, se a gente tem uma população muito bem comunicada do como funciona o sistema de saúde, automaticamente ela vai procurar devidamente a atenção básica, que negligencia objetivamente por uma questão de plano de trabalho e também de irresponsabilidade administrativa, de compreender, fazer um perfil epidemiológico daquela população para poder dar um tratamento adequado e dar o acesso adequado àquela população. Existe no seio das nossas categorias de gestores, eu como gestora digo isso, um descaso efetivo de você conhecer o público-alvo que você está trabalhando.
Por isso que no Comitê Técnico de Saúde da População Negra, a gente tem investido objetivamente na formação dos gestores e trabalhadores em relação a essa matéria, porque aí ninguém vai ter a desculpa de dizer eu não sei, né? Uma doses homeopáticas, porque nós temos muitos trabalhadores, mas necessários. A gente gostaria que fosse em grande escala, mas agora nós estamos com o comitê e a DGC, que está em parceria com a Escola de Saúde Pública, fornecendo cursos desde o ano passado, para que a gente possa... É a segunda turma, mas a gente conseguiu uma coisa bacana na secretaria, que foi exatamente a escola transversalizar o tema de saúde da população negra e racismo institucional em todos os cursos da escola. Então isso para mim, eu tenho me desdobrado para dar aula, mas a gente está formando quadros. É um avanço. É um grande avanço. 30 anos que tem, 31 anos que eu sinto saúde, a gente lutando objetivamente para qualificar o trabalhador, para que ele possa objetivamente se reconhecer, se autocuidar enquanto trabalhador, porque muitos dos trabalhadores estão negros, que estão na base do hospital, das unidades, e eles também podem ser vítimas de uma doença falciforme ou qualquer tipo de doença. Mais um momento de intervalo, já voltamos com um bate-papo com o Biraci Matheus. Divisões com a vida do crente. Não é fácil. Eu não ouvi. Não é fácil. Estamos retornando aqui para continuar esse papo com o Biraci Matilde, minha querida colega. Né? Então, Bira, de toda essa luta do movimento negro, que não é pouca, né? São muitas lutas, o que avançou? Né? O que avançou e o que falta de verdade avançar? Eu sei que falta muita coisa, né? Mas falando assim do seu lugar, Sim. Diz aí pra gente. Eu milito no movimento negro há mais de 30 anos, né? E aí a gente não pode dizer que não teve vitórias, muitas vitórias nós tivemos. Nós tivemos vitória desde 1988, quando colocamos na Constituição, na contemporaneidade, sem falar de outras lutas que nos antecederam, né, como a revolta dos Malês, a revolta dos Búzios, são vitórias. Né? O reconhecimento de Zumbi é uma grande vitória como herói nacional, internacional. Mas, na contemporaneidade, nós temos, desde 1988, a vitória onde você garante na Constituição a questão do racismo como crime, né? E agora como inafesável. Isso é uma grande vitória. Né? Isso aí foi. Eu considero uma grande vitória, como trabalhadora da saúde que sou, o Sistema Único de Saúde reconhecer a importância da política nacional e estadual de saúde da população negra, outra grande vitória. Né? Também as políticas afirmativas são uma grande vitória que esse governo genocida está querendo perder. A implantação do quesito raça-cor nos formulários de saúde do SUS, isso também é uma grande vitória, porque isso dá dá para você planejar ação enquanto gestor e enquanto trabalhador, pesquisador, fazer um perfil epidemiológico dessa população. Então, você preencher enquanto trabalhador o quesito raça-cor é extremamente importante. E agora eu fiz um debate com a Câmara Federal que vai fazer a reforma do Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, que é uma outra vitória, né? Onde nós vamos ter isso como um decreto-lei para todos os formulários do SUS. Então, é uma grande vitória na contemporaneidade, apesar de você estar vivendo um momento de genocida, de extermínio literal da população negra. Então, essas intervenções do movimento, né, em todas as vitórias que nós tivemos até aqui, é exatamente uma vitória do movimento. Né? Como Nilma Lino escreve sobre isso, o movimento negro é um movimento educador.
porque a gente faz um papel que as escolas não fizeram e as universidades não fizeram. Então a gente educa a sociedade a trabalhar a questão racial e os racistas perceberem que nós estamos vigilantes ao seu comportamento e aqueles que são solidários à luta passar a ser também antirracista, que são os não negros, que são as populações brancas, que nós temos vários aliados. Então eu costumo dizer que o movimento negro ele conquista a sociedade para que se torne uma pauta da sociedade a questão racial. Porque a questão do racismo não é um problema do negro, é um problema da sociedade, em particular da população branca, que tem privilégios. E esse racismo, ele está muito forte nesse governo, né? Muito forte. Muito forte nesse governo, que tem nos causado, assim, muita dor, né? Porque a gente não conseguia viver isso assim de uma maneira tão explícita como está hoje. Sim. Né? E que é uma coisa muito negativa, principalmente para a juventude, né? Que está aí, que precisa compreender o que é esse movimento, precisa aprender, se informar o porquê. Né? E a gente tem essa dificuldade agora. Pois é. Esse governo, ele estava, eu consigo fazer essa analogia, de uma classe racista brasileira que estava numa panela de pressão. E ele destampou essa panela de pressão e os racistas estão se sentindo à vontade para cometer crimes sobre a égide de uma instituição da presidência que comete racismo a todo momento. Então, eu tenho dito isso, que está institucionalizado a ação racista. Porque o presidente legitima, junto com a sua Trump lá, seus ministros e tal, suas equipes, que são extremamente racistas. O que estão fazendo com o Bolsa Família, o auxílio emergencial, o que ele fez com a própria vacinação do Covid-19, né, retardou, né, lá na saúde, na secretaria, a gente tem a informação da compra, briguinhas com a China, enquanto o povo morria objetivamente. E quem estava morrendo? Fora a corrupção. Fora a corrupção. Quem estava morrendo? A população negra. 68% da população que foi a óbito pela pandemia foi a população negra, porque ela não tem condição de fazer o distanciamento, porque mora num quarto-sala, porque mora 10 pessoas, às vezes não tem água, não tem esgoto, tem que vestir a mesma roupa todo dia, muitos moram na rua. Então a população negra, com o estado social que ela vive, então ela foi a população mais cometida pela morte. Então o vírus, todos os vírus, ele não escolhe cor, mas o que preconiza exatamente a mortalidade da população negra é exatamente a ausência de uma política de educação sanitária no Brasil, que deixamos de fazer, isso está na reforma sanitária. E o governo brasileiro deixou de fazer a educação sanitária, as pessoas não sabiam, tinham esquecido de como lavar uma mão. Então a gente teve que ensinar as pessoas a lavarem mão, se distanciar, né, usar máscara, e que é esse que a gente precisa continuar. A população mais vulnerável foi que mais morreu. Negra e mais vulnerável. Então, pobre e preto sempre é alvo do genocídio no Brasil. E os índios também, eles não podem esquecer. Tem que continuar lutando contra tudo isso. Né? Senão não essa é a nossa luta. Esse é o movimento negro. Mas, Bira, dia 20 está chegando. Sim. Né? É amanhã, e né? Amanhã, né? E aí a gente tem aí um grande movimento. Sim. Né? São 42 marchas, né? 43 marchas, né, do movimento. E o que é que a gente espera, né, dessa marcha amanhã? Tenho certeza que vai ter muita gente. Com certeza, a gente está mobilizando quase que o ano todo. Né? Joana faz parte da coalizão, Joana faz parte da coalizão, mas ao mesmo tempo a gente tem também outras organizações que a gente também organiza enquanto um fórum, que além de ser gestora, eu faço parte do Fórum Nacional de Mulheres Negras, a nível nacional, e a gente está mobilizando todo o Brasil para que amanhã seja uma grande mobilização nacional. Né? Na Bahia, estava com vários fóruns se reunindo, lá o Negro, a Condeira, o Fórum. A gente fez uma live de mobilização anteontem. Então, esse momento é a visibilidade do dia 20, né?
como um dia de luta. A gente não tem nada a comemorar por enquanto. Né? Nós temos aspectos de vitória, mas uma celebração ainda não é possível devido às derrotas que nós tivemos com o governo Bolsonaro. Então, a primeira bandeira de luta amanhã vai ser fora Bolsonaro. E o movimento negro está incorporando isso com toda a firmeza, porque é vítima da violência policial, é vítima de violência do Estado, as mulheres negras continuam sofrendo violência obstétrica, as mulheres negras são as mais vítimas do feminicídio. Então, nós não temos, nesse momento do governo Bolsonaro, nada a comemorar. Nós temos a se juntar, fazer um aquilombamento objetivo com a população branca, com a população indígena, com a população negra, para que a gente possa fortalecer o movimento social, né, que ele expropriou, né, o movimento social de toda a instância de mobilização dos conselhos a nível nacional, e a gente precisa fazer desse 20 de novembro exatamente o dia de grande luta contra o genocídio da população negra. Então, vai estar no Campo Grande, né, vai estar na Liberdade, eu vou estar no Campo Grande às 2 horas da tarde. Estaremos né, com toda a bandeira, o Fórum Nacional de Mulheres Negras está se mobilizando, todas a executiva está mobilizada para isso, nós vamos estar na rua. E o interior, Bira, sabe informar se algum desses polos maiores aí vai ter movimento? Com certeza. Né? Essa mobilização que nós temos hoje é sexta, na terça-feira, com a Coalizão Negra, todo mundo junto, a gente fez direcionamento para as grandes cidades. Né? Fizemos muitas lives durante o mês de outubro e novembro também, para mobilizar o interior. Então, as grandes cidades, com certeza, estarão incorporadas nessa mobilização. E também as grandes cidades do nosso país. São Paulo, Belo Horizonte, vão fazer uma ocupação do movimento negro e com a população LGBT também que ia mais, está sendo mobilizada. As mulheres são protagonistas, né? Hoje, se a gente for somar a quantidade de lideranças femininas no movimento negro é muito grande. Então, as mulheres querem dar um retrato que nós demos em 2015 em Brasília, com aquela grande marcha das mulheres negras. Então, a gente está aí na luta e vai continuar na luta até tirar esse cidadão que tirou todas as nossas vitórias que tínhamos. Tirou nossas esperanças. Mas a gente tem que continuar buscando isso. E para isso a gente tem que se juntar. Né? Fazer o aquilombamento. Nos manter unidos em prol da defesa do povo brasileiro de um modo geral. Exatamente. Mas, Bira, nós estamos chegando ao final da nossa programação. E aí eu vou deixar você à vontade para fazer o convite aí para este movimento amanhã, né? Estaremos lá. Com certeza. E a importância de estarem lá também, né? Então, convide aí essa massa de trabalhadores que estão aí nos assistindo para participar. Exatamente. Eu sempre falo com as meninas lá na secretaria que não adianta estar falando nos bastidores. Criticar nos bastidores, criticar as organizações de trabalhadores não é o momento para isso. Então, amanhã é o dia da gente fazer a crítica no Campo Grande, quem mora na Bahia. Né? Quem mora no interior, buscar as suas agremiações. Então, nós devemos estar, como trabalhador da saúde, amanhã em defesa do sistema único de saúde, que 64% da população que usa é a população preta e parda. Então, nós temos a obrigação de estarmos amanhã na rua. É o grande levante da sociedade brasileira amanhã. Então, eu convido, objetivamente, todos os trabalhadores e trabalhadoras de Salvador para estar no Campo Grande. Eu vou estar a partir das 14 horas, na frente do TCA, para a gente fazer um grande bloco de trabalhadores em saúde, para que a gente possa protestar contra o aumento de salário, condição de trabalho, a questão de saúde do trabalhador, que é uma coisa muito importante, né? A questão da violência doméstica e a violência urbana que nós estamos vivendo, perdendo nossos filhos. Então, tem muitas auxiliares de enfermagem que estão perdendo falta de emprego, né? Falta de emprego, de milhões de pessoas perdendo emprego. Muita gente passando fome. A segurança alimentar ameaçadíssima, né?
Nós, servidores da saúde, estamos 6 anos Sem aumento, evento. 6 anos sem aumento. Então, Então, a inflação ela cresceu muito e obstruiu o nosso salário. Então, nós precisamos amanhã estar na rua. Então, amanhã é dia de protesto. Então, eu costumo dizer isso aos meus subordinados, entre aspas, que é exatamente o momento da gente ir para a rua. Eu acho que os técnicos, nesse momento, precisam se conscientizar que o só ser técnico não adianta, você tem que ser cidadão. Porque você tem influência, você sofre com a influência desse genocida e não adianta a gente se castelar de trás de uma mesa, eu não sou político, eu sou técnico, e não ir para as manifestações. Então, eu convido todos os trabalhadores para estar lá, até gestores mesmo, né? Que são gestores, têm que lutar pela soberania nacional, que é isso que está ameaçado, e lutar pelo fortalecimento do sistema único de saúde. Então, eu costumo dizer que trabalhador, gestor e usuário é o tripé de sustentação do sistema único de saúde. Então, nessa hora, temos que estar juntos aqui no urbano para que a gente possa tirar esse genocida e colocar uma pessoa mais honesta, determinada, identificada, olhar mais sensível, né, de igualdade, exatamente, né, de igualdade. sem esses preconceitos, né, que têm destruído muito a sociedade de modo geral. Mas é isso, então nós estaremos todos, né, a CTB estará presente nesse movimento Fora Nacional forte, Negra, junto, e a gente vai lutar a gente vai falar depois. por mais vacina no braço, comida na mesa, por mais emprego, né, por mais respeito a toda essa população. É isso. Então, CTB... E usar máscara, né, meu Deus? a gente vai estar lá mantendo... Não fazer aglomeração, né? distanciamento social. Manter a máscara, viu, gente? Leve sua máscara, vamos manter a máscara, vamos manter seu álcool gel. Isso. Estaremos lá. A partir das 13 horas, Campo Grande, CTB presente, junto com sua equipe de comunicação, né, fazendo toda a cobertura, né, e agradecer, Bira, minha querida colega, né, de muitos anos, né, Bira? 32 anos, 32 já. 32! Né? Passou rápido, né? 32 anos, né, de convivência e, sabe, tendo assim, conhecendo todo o seu trabalho, tenho uma grande admiração por você, sabe disso, e respeito, por isso a gente está nessa luta juntas, né? É a palavra de ordem, agora é respeito, né? Respeito. Eu lembro muito Macota Valudinha, que a gente não precisa de tolerância, a gente quer respeito. Então, a palavra respeito é a palavra de ordem. Eu que agradeço. Obrigadão, querida. Muita saúde para você e da nossa população de trabalhadores. Obrigada. Divisões com a vida do crente. Não é fácil. Eu não ouvi. Não é fácil.